que é infertilidade? É um ano de tentativa de gestação natural, espontânea, regular, sem uso de preservativo, tentando buscar ali o período fértil. Não engravidou em um ano, aí é que a gente taxa como infertilidade. Você falou assim, regularidade. O que é regularidade, né? Já ficou Aí ele falou assim, tenso. um dia sim, um dia não. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Os Noivos, o podcast que te ajuda a fazer o seu evento com praticidade, segurança e economia. E agora também ajuda a dar os próximos passos na sua vida também. Ajudamos em um pouco de tudo. E do que a gente vai falar hoje? Hoje o tema é diferente. Hoje a gente não está aqui para falar sobre preparativos da festa do casamento, mas a gente está aqui para falar sobre preparativos da vida a 2, a 3, a 4, a 5. Hoje a gente vai falar sobre planejamento familiar e planejamento reprodutivo. Porque eu não sei vocês, mas a gente, quando chega uma certa idade, vai batendo aquela aguinha na bunda e a gente vai pensando, e aí, se eu quiser ter filho, até que idade eu posso ter filho? E se eu quiser adiar mais um pouco, quais são minhas opções? Até quando que eu vou precisar casar? Né? Começar quando? Começar com o casamento, depois ter um tempo para ter filho, então quando eu preciso começar a me planejar? Quais minhas opções? Então hoje o tema é sobre planejamento familiar e planejamento reprodutivo. E para falar sobre esse assunto, temos aqui duas especialistas, Ridânia e Camila. Doutora Ridânia e doutora Camila. Ridânia é ginecologista, mastologista, e a Camila é ginecologista também e especialista em reprodução humana. Tem aquela palavrinha, como que é? Eu já esqueci, você lembra? Ixi, também esqueci. Fertileuta. Fertileuta. Aprendemos hoje, essa. Fertileuta. É legal, vou lembrar disso mais pra frente. E sejam bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada. E para começar então, conta um pouquinho pro pessoal como que vocês começaram nesse ramo, o que chamou a atenção dessas necessidades humanas aí? Vamos lá. Oi, gente. Boa noite, né? Eu não, assim, na verdade eu nunca tive um sonho de ser médica, assim, como, né, nos contos de fadas, né? Que tem... pequena, pegava maletinha. Não. Que eu sei que tem gente na família que tem, inclusive. Mas eu comecei a me interessar mesmo na fase pré-vestibular mesmo, por conta do ramo que eu gostava, que era a parte biológicas, né, e fisiologia humana principalmente. E depois, cursando a faculdade, quando a gente está no internato, que é a época que a gente está todo dia em contato com o hospital, com os pacientes e com as especialidades, eu comecei desde, né, do 5º ano, que é quando a gente passa na ginecologia e obstetrícia, que a especialidade é conjunta, né? Então não existe só ginecologia ou só obstetrícia. Eu gostei bastante, assim, do cuidado com a mulher mesmo, né? No geral. A parte dos partos, que é bem intensa desde o internato, é assim, ou ame ou odeie, na verdade. E aí, mas mais por conta da saúde da mulher mesmo, eu decidi fazer ginecologia e obstetrícia, e pensando também no futuro, em possíveis especialidades pós, né, ginecologia. E fazendo a ginecologia e a obstetrícia, eu tive mais contato com a mastologia, né, que é a especialidade que cuida da saúde das mamas como um todo, mas principalmente o câncer de mama. E me chamou bastante atenção essa questão do cuidado com a paciente que está num momento frágil da vida, né? Acho que a Camila também tem essa visão em relação a dela, né? Que também é um momento frágil, mas é muito
é muito peculiar, assim, cuidar de mulher com câncer ou também mulheres com alguma questão mamária, porque é um símbolo sexual que é também muito tabu, e é muito difícil de lidar, né? A parte ginecológica em si, né? Voltando um pouco para a ginecologia, né? Que eu faço ginecologia geral, né? É muito, muito legal, assim, você acompanhar o desenvolvimento da mulher desde da adolescência, né? Desde a época ali das primeiras menstruações até a parte da menopausa e todo o ciclo, né, reprodutivo da mulher. Cada fase tem sua peculiaridade e a consulta é muito... é um bate-papo, né? Você conhece melhor a pessoa tem que se sentir muito à vontade com você no consultório para conversar sobre diversos assuntos que muitas vezes ela não conversa em nenhum momento outro da vida, né? Então, é muito, muito, muito legal, assim. Na sua mestre é um pouco de psicóloga, né? Também um pouquinho. Eu acho que é um papel muito legal e uma área que a gente sempre fala de tratamento humanizado. Essa conta bastante, né? Porque, como você falou, tem muitos tabus na ginecologia. E aí você, quando vai para uma consulta, você talvez já esteja meio apreensível. Você tem que se sentir à vontade, senão você não vai falar o que você está sentindo, né? E isso atrapalha o tratamento. Então, acho que eu vejo a mastologia também mexe muito com a autoestima, né, da mulher. Então, às vezes precisa operar, tirar a mão e tal. Sim. É bem complicado. Eu acho que até envolve um pouco essa questão psicológica, porque se ela não se aceita depois e tal, pode ter alguns outros problemas, autoestima, isso impacta bastante na vida. Isso acontece bastante. E você, Camila? Gente, boa noite. Eu sou a Camila. Aline, Guilherme e Dani, obrigada pelo convite. Eu amei. Eu acho que sou médica, especialista em reprodução. Não acho que eu escolhi a ginecologia e obstetrícia. Na verdade, eu acho que a ginecologia e a obstetrícia, eles me escolheram desde sempre. Eu entrei na medicina, acho que meio perdida, assim. Fiz vestibular para turismo, comércio exterior, letras, direito, bem geminiana. Pois é, geminiana. Mas acabei na medicina, achei os primeiros 2 anos aí que eu não ia me encontrar. Só que aos poucos, quando fui entrando um pouquinho assim na GO, eu falei, gente, eu acho que é isso aqui que eu quero. É grávida, é neném, é esse ciclo, é a família, é aquela alegria que a gente entende aí a obstetrícia como uma alegria, fazer parte quase da família das outras pessoas, né? E isso se construiu muito fácil. Eu nunca pensei em fazer outra coisa nos meus 6 anos de faculdade que não fosse ginecologia e obstetrícia. Acho que eu tô mais geminiana que você, então. Nossa, da gente, medicina e antes sempre da quis. médica. Eu era chata, porque quando, na minha turma de quase 60 alunos, eu fui a única gineco da turma. Depois de alguns anos, eu já era especialista, outras pessoas decidiram que iam fazer também, mas assim, eu era quase a chata. Porque a gente fazia grupo grupo de endócrino. Eu falava o quê? Ciclo menstrual. Vamos fazer grupo de trauma na gestante. Grupo de anatomia. Vamos lá no útero, eu quero estudar sistema reprodutor feminino. Então, eu sempre queria, eu era chata, os professores não me aguentavam, porque eu não podia estudar mais nada. Só queria a GO. Entrei, fiz, eu e a Ridane, a gente fez residência juntas, né, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP. A Ridane é um pouco mais nova do que eu era chefe dela, mas ela que mandava em mim. eu entendo. A Aline sabe. Morria de medo da Ridânia. Morria. Eu era só 2 anos na frente dela, mas essa menina, quando chegou, eu falei, meu Deus, que medo dessa menina. Que essa menina mandar, eu faço. Era desse jeito. Obedecia direitinho. Debochada, viu? Mas ótima profissional. Você nunca me deu trabalho como residente. E na residência era muito gostoso, muita novidade. A GO tem muita possibilidade de sub, né? Obstetrícia, masto, vídeo, cirurgia. Eu nunca achei que eu fosse para reprodução, eu sempre achei que eu fosse ficar na obstetrícia.
Mas um belo dia, por acaso, passando no laboratório, que a gente fala laboratório de reprodução, porque eu queria passar primeiro na videolaparoscopia, nos nossos estágios, eu passei na reprodução e eu falei, gente, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer o resto da minha vida, e assim, é bem de vocação. Eu já fui contrário da Ridane, falei, nunca vou fazer onco, tristeza, câncer e tal, e aí hoje a gente já brinca, eu falo, amiga, às vezes eu acho que eu trato mais luto e sofrimento e sou mais psicóloga do que eu achava que eu ia ser, assim, porque a luta aí das tentantes, né, quem está no mundo da reprodução tem esse apelido de tentante, porque está tentando engravidar, é uma luta sofrida, né? E aí dentro das tentantes a gente tem também o planejamento familiar, o congelamento de óvulos, faço gineco geral também, mas eu acho que hoje eu fico mais na reprodução mesmo, quase que 95%. Dos meus atendimentos e mesmo dentro da reprodução a gente tem muita possibilidade, então gosto demais, todo dia é um dia novo, para mim é novidade. Bom. Então, para a gente dar uma apanhada, o pessoal entender mais ou menos, né, o pessoal leigo como eu, como a gente. Entender um pouquinho o que é a gineco-mastologia e o que é a reprodução, por favor. Eu de novo. A reprodução, ela parece assim uma coisa bem fechada, é bem específica na verdade, mas tem uma gama de possibilidades muito grande. A gente pode tratar desde criança com congelamento de tecido ovariano e agora começando aí de tecido testicular também, até congelamento de óvulo em paciente oncológica, às vezes também. Congelamento de... Congelamento de óvulos para paciente que quer postergar essa gestação ou que precisa porque está fazendo algum tratamento oncológico e talvez entre numa menopausa precoce. Até para os pacientes que estão aí na luta mesmo, eu quero engravidar e tenho alguma dificuldade, precisam recorrer às técnicas, né? Fertilização, inseminação, barriga solidária, casais homoafetivos. Então, a gente tem uma abrangência aí, seria muito o construir famílias hoje ou construir famílias amanhã. Basicamente é isso o meu trabalho, é esse o meu trabalho. E o meu, assim, dentro da mastologia, porque a gineco geral é um pouquinho mais fácil, né, de compreender, né? Toda mulher tem que passar pelo menos uma vez ao ano no ginecologista a partir da apresentação das primeiras características de desenvolvimento, né? Não precisa ser necessariamente a primeira menstruação, porque já vem um desenvolvimento anterior a isso, né? Então, as mães podem levar suas filhas, ou os pais podem levar as filhas para a consulta ginecológica mesmo antes de menstruar, principalmente se tiver alguma dúvida, ou se começar a perceber algum desenvolvimento, né, sexual, de caractere sexual secundário, secundário que a gente fala, né? E fazer as rotinas ginecológicas de acordo com a fase da vida, né, de que a mulher está passando, e sempre atentando às possíveis doenças, né, ginecológicas da fase da vida. Como mastologista, assim, lógico que a maior parte da minha atuação é em câncer de mama, né, até porque é o câncer mais comum no mundo, né, em mulheres, e até a Camila estava falando dessa questão de tristeza, que hoje ela lida muito com luto e tudo mais. Lógico que a gente tem, né, essa questão que envolve muito, né, o câncer de mama, mas o câncer de mama, para vocês terem ideia, é o câncer mais estudado do mundo. Tem muita inovação de tratamento que sai todos os anos. Todo ano tem vários novos tipos de tratamento e estuda-se muito. Então, hoje, a gente fica muito feliz também de conseguir curar o câncer de mama, muito mais fácil do que antigamente e muito mais do que alguns outros tipos de cânceres que às vezes não tem tanta opção assim, né, de tratamento. Então, essa é a parte boa, que a gente consegue fazer um tratamento legal, adequado e muitas vezes a cura. Mas dentro da mastologia, a gente tem que lembrar que a mastologia, ela cuida da saúde das mamas de uma maneira geral. Então, desde o desenvolvimento mamário,
qualquer lesão mamária que exista, desde benigna ou maligna, não só as mulheres, também os homens, porque os homens também podem ter câncer de mama, os homens também podem ter algum acometimento mamário que precise de acompanhamento. Cirurgias mamárias, né? O mastologista ele é apto a fazer cirurgias mamárias, né? Então nós fazemos cirurgias mamárias relacionadas a todas essas doenças da mama, sejam benignas quanto malignas. No meu caso, eu tenho uma especialização em reconstrução mamária, né, a partir da cirurgia do câncer de mama e também de redução de mamas, que são as gigantomastias, de mulheres que têm mamas muito grandes. A gente usa a técnica de oncoplástica, né, para fazer esse tipo de reconstrução, e também atuam com a população transgênero, realizando cirurgias de mamárias no geral, de ambas as populações, as mulheres e os homens trans, as que querem aumentar a mama, né, deixar a mama feminina, né, e os homens que querem um tórax masculino, né. Legal. Então também tem uma abrangência maior além do câncer de mama. Bastante coisa, né? E é muito legal que, pelo que vocês disseram, vocês não trabalham só com a doença, mas vocês trabalham com autoestima, vocês trabalham com saúde da mulher e autoestima da mulher ou do trans, né, também, que é você, acho que devolver um sorriso no rosto de uma pessoa que estava, como você falou, no luto, ou passando uma coisa muito triste por uma questão, e você ajudar ela a resolver, eu acho que também é uma satisfação que Gratificante. É muito gratificante, demais. é muito legal. E aí, pra gente começar, a gente pensa assim, né, 2022. Todo mundo sabe o básico de saúde. Mas dentro da ginecologia, né, o Google tá aí, até às vezes atrapalha, né, de tanta informação que tem. Sim. Mas a gente também vê que é um assunto que tem muito tabu. Então tem muita gente que tem vergonha de perguntar, não conversa com ninguém sobre isso, e se não vai numa consulta também ginecológica, também não fica sabendo. Então, para a gente começar assim, do básico, a Ridânia já citou que a mulher pode procurar, né, um atendimento ginecológico antes mesmo da menstruação, e até você citou, foi um caso meu, né? Antes de eu menstruar, eu senti como se fosse um nódulo na minha mama. E aí eu fiquei assustada, né, gente? Eu tinha 12, 13 anos, nem lembro quando foi isso. E aí eu fui procurar, mas era, acho que dessa mudança do corpo, né? Não sei, alguma coisa assim, não foi nada. Mas eu lembro que eu procurei esse atendimento antes mesmo, né? Então fica aí. Mas geralmente acho que o pessoal começa a partir da primeira menstruação. Sim. E aí, a partir disso, qual seria a frequência aconselhada para a mulher procurar o atendimento ginecológico e os exames que ela tem que fazer sempre, assim, periódico? Vamos lá. Como, né, eu já tinha falado, em média uma vez ao ano, tá? Em média por quê? Porque vai depender muito do que foi visto e foi na consulta anterior, né? Então, a mulher vai na consulta, ela tem os exames de rotina, que a gente chama, né? E se tiver alguma alteração, se tiver qualquer coisa diferente que o médico queira vê-la antes desse 1 ano, vai ter que ser antes de 1 ano. Mas, em média, é uma vez ao ano, mulheres saudáveis, que não tem nenhum risco para alguma doença ginecológica ou mamária, é mais ou menos 1 ano. Aí vai depender da faixa etária, como eu tinha falado, né? As mulheres, a cada fase da vida, tem algumas patologias ou algumas questões de desenvolvimento ou da própria anticoncepção para ser analisada na consulta. Então, às vezes, mulheres jovens nem precisam de tantos exames, né? Exames laboratoriais, exames de imagem, mas existe a questão da conversa, como você disse, né? Muitas vezes é a única conversa que a adolescente, por exemplo, vai ter sobre a sua própria sexualidade, sobre higiene, sobre várias questões que, às vezes, ali na consulta que vai ser esclarecido. E nem sempre a gente precisa fazer algum exame complementar. Exame físico sempre é necessário, né? Dependendo da fase da mulher e dependendo
se já iniciou relação sexual também ou não, que aí é adaptado. E aí, a partir da menacme, né, menacme é quando é o período da fase da vida da mulher que ela é fértil, né? Que ela tem condições de gestar, em condições normais, né? Assim. E aí tem, dependendo de cada fase da vida e da idade, a gente pede alguns exames, né? Então, o mais conhecido é o Papa Nicolau, né? E a mamografia, né? O Papa Nicolau é um exame que avalia as células do colo do útero. Então, mulheres que já iniciaram relação sexual, qualquer tipo que seja, e com qualquer tipo de pessoa também, que é muito importante. Então, relações homoafetivas, se a pessoa é trans ou cis também precisa de avaliação e de realização, e aí a periodicidade aí vai depender de vários fatores. Mas, assim, o mais emblemático é o Papa Nicolau, né? E em relação à avaliação das mamas, vai depender muito dos riscos da paciente de ter um câncer de mama ou não, para determinar quando ela vai começar a fazer o rastreio, né, que a gente chama. Então, pacientes que não têm muito risco, ou seja, risco habitual que a gente fala, que é um risco como toda mulher que nasceu com esse sexo designado, a partir mais ou menos dos 40 anos, só para ficar, né, para colocar uma data, assim, 40 anos, mamografia todos os anos. Mas aí tem outros exames que, a depender do contexto individual da mulher, vai ter que ser feito antes. E esse risco depende do quê? O risco de câncer de mama, você fala? Tá. Depende da história familiar, mas não só da história familiar, tá? É importante, achei legal essa pergunta, porque é muito comum no consultório os pacientes falarem: ai, doutora, mas eu não tenho ninguém na família com isso, então não vou fazer. Às vezes pula, né? Aparece cada 3, 5 anos, né? Mas a gente tem que lembrar que o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres e ele não está relacionado somente à história familiar, ou seja, a uma questão genética que passa de pai ou de mãe para filho. De todos eles, de todos os cânceres de mama do mundo, apenas 10% tem relação com essa questão genética. 90% a gente fala que é aleatória, né? Então, qualquer mulher, só por ser mulher, tem um risco de câncer de mama que já justifica fazer os exames seriados, né? O rastreamento antes mesmo de sentir qualquer coisa. Mas tem outros, isso é importante porque é uma questão que todo mundo acha que é só isso. Exato, exatamente. E para a gente entrar um pouquinho já no planejamento familiar e reprodutivo, vocês poderiam dar um panorama do ciclo reprodutivo normal, não é normal, comum? Não sei a palavra da mulher, né? Tá, bom. Complexo, um pouquinho complexo. Não existe um padrão, tem um padrão com uma coisa que não tem. Assim, a gente tem uma avaliação básica, assim, de fertilidade que a gente pode fazer na consulta, mas falando bem a grosso modo, por exemplo, diferença de homens e mulheres para nossa conversa aqui. A mulher, eu costumo falar que ela é um estoque, uma reserva, e o homem, ele é uma fábrica. A mulher é um estoque de óvulos, não produz óvulo ao longo da vida. E o homem não. O homem, por isso que a gente fala, homem produz espermatozoide do 0 a cada 3 meses, mais ou menos. De uma célula até um espermatozoide, isso não tem um prazo de validade. A gente brinca geralmente que as mulheres têm um prazo de validade até certa idade para conseguir engravidar e depois vai ficando mais difícil. Por isso, porque a gente tem um pico de óvulos antes mesmo da gente nascer, por volta de 5 meses dentro da barriga da nossa mãe. Daí a gente já começa a perder óvulo, já começa a reduzir essa reserva ovariana, que a gente chama. Quando nasce, essa reserva já caiu em 6 vezes o que a gente tinha no pico, e isso vai diminuindo, a gente só gasta esses óvulos. É como se a gente nascesse com uma bolsinha, com uma bolsinha de óvulos, e todo mês a gente gasta um pouco desses óvulos. Não é um só também, né? Não é um só, gasta muito. Até que um belo dia a gente entra na menopausa e acabou esse estoque. O que muita mulher erra é em achar que pode engravidar fácil até entrar na menopausa, porque já que ela está menstruando todo mês, ela está ovulando todo mês,
E aí, às vezes, tem sempre algum exemplo de que engravidou com 40 e tantos anos, sem querer, quase 50. Então, essa bênção vai cair também sobre mim. Ou mesmo né? tirou o anticoncepcional, Ai, mesmo engravidou sem querer. que seja jovem, né? Assim, Isso. engravidou, assim, nem Engravidou menstruou e super fácil. engravidou. De primeira. Eu falo assim, é que a gente cresce com medo de engravidar sem querer. Gente, a mulher sofre, porque ela passa a vida inteira, eu vou engravidar sem querer. Aí ela para uma pílula, casa, vai na lua de mel, eu já programei, parei. Aí vem a próxima menstruação, ela liga chorando. Eu não engravidei. Como assim? Me enganaram. Me enganaram. Eu usava tudo com medo de engravidar. O ser humano é um dos bichos, eu falo bicho porque na natureza todo bicho engravida muito mais fácil que a gente. É um dos piores bichos para se engravidar. Na melhor das hipóteses, jovem, com tudo ok, a gente tem uma chance média de engravidar de mais ou menos 20% por mês. Então, assim, se hoje alguém de 20 e poucos anos estiver tentando engravidar, a chance dela de conseguir engravidar é 20, 25% naquele mês, no máximo. E 80 no ano, então tem os 20 que Exato. em Então, um ano também não consegue. Então, assim, não é tão fácil quanto parece, mas óbvio, gente, quem não quer engravidar também não conta com a sorte. É, exatamente. Porque Por também favor. podemos fazer um podcast só dessas histórias. Então, assim, eu vou parar o anticoncepcional, porque meu organismo está muito habituado, e aí eu quero ver como que funciona, como que está acontecendo. Próximo mês grávida. Esse Então, é um mito também. Vou parar um pouquinho, porque até voltar, não... vai que, né? Exato. Acontece. Nossa, demais, demais. Então, o ser humano não é um ser tão fácil de se engravidar quanto parece. E a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, você sempre vai ter alguém que engravidou muito fácil, sem querer. E, às vezes, você se depara, você, uma amiga, um parente, que vai ter uma dificuldade para engravidar. E aí parece que aquela pessoa é um completo ET. Como assim todo mundo engravida, gente? Pelo amor de Deus, eu cresci achando que era muito fácil. E então vem todo o tabu, porque a mulher nasceu para ser bela, plena, conquistar a carreira dela agora, e aí quando ela tiver sido reconhecida de todas as formas, aí ela precisa ainda necessariamente ser mãe, que não é verdade, né? E às vezes ela se depara com essa dificuldade, aí vem a culpa, a impotência, o julgamento da sociedade, tudo isso. Essa injustiça de por que a mulher tem esse prazo de validade e o homem não tem, na verdade ele é uma seleção da natureza. Quem que vai engravidar? É a mulher. Então, engravidar depois de uma certa idade vai trazer os riscos de complicação. Hipertensão, diabetes, mortalidade materna, sangramentos, uma série de coisas que a natureza se organizou e falou assim, vamos poupar a vida dessa mulher. O nosso pico reprodutivo vai ser até os 32, 35 anos. Depois disso, eu vou dificultar para essa mulher engravidar, porque eu quero poupar essa vida dela para ela conseguir ter uma vida aí mais longeva, né? Isso. Então, depois dos 35 anos, a gente começa a reduzir a quantidade e principalmente a qualidade desses óvulos. Enquanto uma pessoa de 20 e poucos anos vai ter entre 20% e 30% desses óvulos com algum problema genético, depois dos 35 isso vai para 40%, 50%, com 40 anos 80% de alteração genética, 45 anos mais de 90% de alteração genética. E a alteração genética é quase que falar se consegue engravidar ou não, ou risco de aborto, ou risco até mesmo de alguma síndrome. A mais famosa aí, por exemplo, é a síndrome de Down, né? Que aumenta com o passar da idade. Essa alteração genética é o que faz com que a gente não tenha embriões viáveis, né? Porque às vezes você pensa, não, então vai ter síndrome genética, vai nascer com Down. Esse é o principal, mas de todos aqueles embriões que são né, fertilizados naturalmente, vamos dizer assim, né? Estamos falando só de ciclo reprodutivo normal. Lá para cima de 35, 38, 40 anos principalmente, a maior causa de não conseguir, enquanto a mulher está tendo ciclos, né, ovulatórios, essa questão genética, mas não porque ela vai ter
um bebê com algum problema, porque já é incompatível com a vida e já não tem viabilidade, né? Não, nem fecunda, É. se fecunda, aborta, Isso, exato. nessa questão. Exato. Então, assim, para ter esse panorama, a partir da menstruação, a pessoa já pode engravidar? A partir da menstruação já pode engravidar. Isso. E aí, isso seria um pico ali até os 35, vocês falam? Até Mas os os 35. 20 é a Isso. idade boa, que é a idade que a gente tem mais medo. Por isso o medo todo, né? Você não tem medo, tá no ponto. Exato. E principalmente essa questão da reprodução e do planejamento reprodutivo da mulher, principalmente, mas a gente tem que lembrar que é sempre do casal, seja qualquer orientação sexual que o casal tenha, essa questão está cada vez mais, né, na moda, em pauta, por conta disso, porque as pessoas estão envelhecendo mais e estão deixando para ter filhos mais tarde, né? E aí isso acarreta no que a Camila acabou de explicar em relação à qualidade dos óvulos e tudo mais. E aí, então, para quem está ali no auge, pelo menos dos seus 20 anos, não querendo engravidar, vamos falar primeiro de quem não quer. Quais os principais métodos que a gente tem anticoncepcional? E se tem algum deles que depois pode prejudicar futuramente quando você quiser engravidar, ou isso é tudo mito? Porque tem esses mitos aí, né? Não toma pílula que depois, na hora que você quiser engravidar, você não vai conseguir. Se toma muito tempo, para que depois você não vai conseguir. É mito. Aí nessa pausinha aí, né? Nessa pausinha que vem. Exato. Bom, os anticoncepcionais a gente divide em anticoncepcionais de longa duração e de curta duração, né? Todos eles são reversíveis, a maioria deles imediatamente, ou seja, assim que você para de usar, você está podendo engravidar, e não tem, já adianto, esse é mito, assim que não tem relação com o tempo de uso de anticoncepcional, pode ser o mesmo, pode ser trocando, não tem relação com infertilidade. E só tem, na verdade, um método que demora um pouquinho mais em algumas pacientes, que é o injetável trimestral, que pode ainda ficar 1 ano sem menstruar depois que suspende a medicação, tá? Mas isso também a gente não tem como prever. Tem mulher que no outro mês já está menstruando, tem mulher que demora 1 ano para voltar a menstruar. Mas todos os outros, assim que parou de usar, a fertilidade da mulher e do homem, vamos falando de casal heteroafetivo, né? Que a gente sempre tem que colocar o homem junto, porque sem os dois não fecunda, né? Volta ao basal que a pessoa tem, né? Que a gente não sabe também. Fica o basal. O basal que porque assim, cada pessoa tem uma fertilidade, vamos dizer assim, né? Cada casal junto tem uma chance de engravidar. Que a gente, nesse quesito, a gente ainda não consegue medir estatisticamente certinho, né? Porque por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa tira um anticoncepcional que usou por muito tempo, ou mesmo trocando de método, e aí não consegue engravidar nos meses aí subsequentes. E aí vem o mito de que não consegue porque usou muito tempo. Mas a gente não sabe como que é a questão da qualidade dos óvulos, a qualidade do espermatozoide, para ter essa fecundação e gerar um bebê, né? Então, o fato da pessoa ter parado o anticoncepcional não quer dizer que ela vai engravidar, mas também pode ser, né? E aí, cada casal individualmente tem a sua chance de engravidar com a pausa do anticoncepcional. Né? Por isso que eu falo, as pacientes elas vão para a consulta querendo saber, né, se vai conseguir engravidar e tudo, e questionam essa questão do anticoncepcional, mas a gente não sabe como que é a fertilidade mesmo do casal. Então não tem como garantir que vai engravidar na hora ou vai demorar. Aí depende muito do que o planejamento do casal, né, em que fase do planejamento do casal eles estão. Mas voltando ao anticoncepcional, os de longa duração são basicamente os DIUs, né, que são os dispositivos intrauterinos, que tem os hormonais e não hormonais, e o implante subdérmico, que é o... não sei se pode falar a marca, porque é a única marca que tem, que é o Implanon. Vai patrocinar a gente? Exato. Que não é chip, tá? As pessoas falam que é chip, porque coloca embaixo da pele, mas a gente fala
implante, é mais Porque chip da beleza é outra é outra coisa, exato. O chip das pessoas já Aí vamos pega mal, pensar, né? exato. Vamos pensar uma vez eu tive uma paciente na época da residência que o marido não queria que ela colocasse, porque na residência a gente colocava bastante, né? Tinha alguns critérios, porque não tinha para todo mundo, infelizmente, porque ele é um ótimo anticoncepcional. O marido não queria que ela colocasse porque era um chip e que ela ia ser rastreada, algo nesse sentido, assim. Entendi. E ela desistiu de colocar porque ele não queria que ela colocasse por causa disso. Né? Assim, a falta de conhecimento traz o medo, né? Exato. Por isso que é bom se informar sempre. Né? E aí tem os outros métodos que são as pílulas, né? Então aí tem Que é o uma mais infinidade. comum. Hoje em dia continua a pílula? Ainda é o mais comum, é o mais de mais fácil acesso, vamos dizer assim. Que é mais fácil de começar a usar, sem orientação médica, é mais barato, assim, se a gente pensar pontualmente, tipo, mensalmente, assim, a paciente visualiza muito, né, o que vai gastar ali na hora, né? Então, na hora a curto prazo. Isso, a curto prazo é mais barato, mas não é. Se fizer a conta, se fizer a conta, não é o mais barato. E as injeções, né? Tem a injeção mensal e trimestral, né? E além dos métodos de barreira, que principalmente camisinha, que o mais importante dela é a prevenção de doença sexualmente transmissível, mais do que a prevenção de gravidez, porque ela é bem falha. E aí tem alguns outros métodos, diafragma, espermicida, que são normalmente adjuvantes aí. Vocês estavam falando até da idade e qualidade dos óvulos com a idade. Aí do espermatozoide a gente falou, falou que o homem não tem um prazo de validade, mas a qualidade não também. tem. Não a gente muito sabe. É injusto. Pode estar. Teoricamente, sim. A gente não sabe, a gente sabe que a qualidade de vida, hábitos de vida, e dependendo de problemas de saúde, ele pode ter um impacto na fertilidade, mas a gente não tem um marco como a gente tem para a mulher. A mulher eu consigo quantificar ano a ano o tanto que ela consegue perder dessa fertilidade pela perda dessa qualidade. O homem, eu tenho pacientes de 65, 70 anos, às vezes no segundo, terceiro casamento, vasectomizado. Chega lá, a gente faz o processo de FIV e assim, o espermograma, o espermatozoide lá, a análise na hora tá perfeita. FIV pega lá de dentro, é isso? Isso, é a fertilização in vitro. A gente faz tudo no laboratório. Pega o óvulo, pega o espermatozoide, junta no laboratório e devolve o embrião já pronto para o paciente. Como ele é vasectomizado, não sai. Falando até dos métodos, eu acho que talvez o que não tenha... e os cirúrgicos, isso, que eram permanentes, mas não exatamente permanente, a laqueadura e a vasectomia. Sim, que eu acho que esses são os que dificultariam realmente, né? Que ainda são feitos muito, mas caiu bastante. Por conta dos métodos mais de longa duração. Né? Nossa, eu atendo demais. Assim, tudo bem que eu sou viés, mas a gente tem demais casal que já tinha laqueadura, já vasectomia, casou de novo, ou às vezes com o mesmo parceiro se arrependeu, teve filho muito cedo, a gente casou adolescente, 20 anos, teve aí 2, 3 filhos, laqueei com 25, 27, tá com 40, os filhos todos grandes, às vezes na faculdade. Poxa, bateu à vontade de novo, e aí tá arrependida. E aí a gente... Dá para reverter, ou dá para fazer a técnica de fertilização in vitro, que é quando a gente faz no laboratório. Depende muito do caso. Idade do casal, tempo de vasectomia, tempo de laqueadura, todos os outros fatores. Não adianta reverter uma laqueadura se o sêmen não tá bom. Não adianta reverter um sêmen, uma vasectomia, se a mulher tem outro problema, outro fator de infertilidade, que a gente vai perder tempo, perder dinheiro, causa falsas expectativas aí. E hoje a gente tem exames para avaliar isso? Temos. Porém, a gente até vinha conversando no carro, que eu acho que talvez, antes de fazer muito mais reprodução, quando eu fazia mais gineco, às vezes eu filtrava um pouquinho, e a Ridane deve pegar muito ainda também. Doutor, eu vou casar, eu vim fazer os meus exames pré-nupciais. E no começo eu achava aquilo muito esquisito como especialista. Eu falava, que é um exame pré-nupcial? Porque eu preciso saber. Pós-nupcial. Porque casal vai casar. E aí fala, poxa, mas eu tô me comprometendo com a pessoa
que eu quero talvez ter um filho no futuro, eu quero saber se eu posso engravidar no futuro. Então eles buscam muito. Já acaba o casamento ali. Se não, olha, essa aqui é a realidade, galera, ou vai ou racha. É prático, né? Bem isso. E assim, existem alguns exames que podem inferir pra gente se tá tudo ok ou não, mas a verdade é que são raros os casos que eu consigo olhar e falar, olha, você não pode ou você pode com certeza. Porque existem casais que a gente busca o fator de infertilidade, não encontra nada e tem dificuldade para engravidar. E tem casais que às vezes a gente vai encontrar um espermograma um pouco alterado, uma baixa reserva ovariana, ou às vezes um fator de idade, mas aquilo ali não é um proibitivo de engravidar. Pode ser um fator que dificulte, mas não tem nada que fale, a não ser que fale, olha, ele tem uma vasectomia. Então, naturalmente, vocês não vão engravidar. Vamos ver as nossas possibilidades. Reverter, congelar embrião, o que a gente vai fazer. Então, são poucos os casos. Então, esses exames pré-nupciais, eu acho que eles são um pouco fantasiosos. Assim. A bola de cristal ainda não chegou. Tentar. Tanto que a gente tem... Exato. Com certeza, sim. Você vai ter filho. Não tem esse não tem como retroceder. Não tem. Eu brinco muito que eu falo que a infertilidade, ela tem nome e sobrenome, é infertilidade conjugal, então não adianta a mulher buscar o gineco para fazer os exames pré-nupciais achando que ela é o único fator. 40% da infertilidade é masculina, né? Então tem fator masculino. Exato, 40%. É fator masculino. Então é conjugal, não adianta chegar lá com a culpa se a gente não testou o parceiro, não adianta. E outra coisa que a gente brinca Eita, agora eu fugi aqui. Que a infertilidade, ela tem definição. O que é infertilidade? É um ano de tentativa de gestação natural, espontânea, regular, sem uso de preservativo, tentando buscar ali o período fértil. Não engravidou em um ano, aí é que a gente taxa como infertilidade. Vocês estão ficando tensos, recém-casados. Assim, conheci lá, mas assim, acabou sendo conhecido, né? E aí estavam comentando que, né, talvez a gente vai estar pensando em ter filho e tudo mais. Ele já tá tentando? Eu falei, não, ainda tá pensando, tá? Ah, eu tô tentando. Aí você falou assim, regularidade. O que é regularidade, né? Não... Já ficou aí ele falou tenso. Assim, ó, um dia sim, um dia não. Mas é bem isso. A gente consideraria aí um hábito regular, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, para pegar em algum momento o período fértil, né? Quem sabe calcular o período fértil... Aproveita que tá recém-casado. Tá vendo? Quem entende melhor os sinais da fertilidade, consegue perceber as mudanças do corpo, faz teste de ovulação, tem as artimanhas aí, né? Então fica um pouco mais fácil de você direcionar aquele momento. Às vezes fica um pouco mecânico, né? Às vezes tá relacionamento de longa duração. Casou, mas continua a mesma coisa, é aquela lua de mel meio falsa. Então, às vezes, acaba indo muito para o período fértil, que às vezes acaba ficando um pouco mecânico também. Dá aquela hora assim, ó, você não vem para casa hoje? Cadê? Eu fiz aqui o palito deu positivo. Uma coisa assim. Palito é positivo. Não, volta para cá. Não tem bar hoje, não. Hoje a festa é em casa. Às vezes Exato. A Camila acho que pega mais o casal que já tem um namoro programado, né? Já talvez tenha algum fator já de infertilidade. Eu pego o casal, normalmente a mulher, né, que vai mais, né, o homem não vai na consulta, é muito difícil, para fazer essas primeiras orientações e tal. E o que eu costumo falar, porque assim, a gente tem esse período de 1 ano, né, que aí, o que é a frequência, até porque assim, é muito frequente as pacientes chegarem também no consultório e falando, doutora, eu não consigo engravidar, já faz, sei lá, 3 anos que eu não uso anticoncepção. Aí você vai conversando. Aí a rotina do casal é totalmente diferente. Ele trabalha à noite, ela trabalha de dia. Então, ou ele viaja, ela viaja. É complicado. Muito, porque eles não, o casal não considera a frequência sexual. E a gente precisa de uma frequência sexual. Uma vez né? por mês, assim. Não tá suficiente. Às vezes a gente faz tratamento para que o período fértil coincida
com o encontro, porque às vezes moram em cidades diferentes, Uhum. rolê, É, não é Tem fácil, toda não. uma logística. tem uma logística. Mas o que a mensagem maior assim que eu falo para os casais é para curtir esse momento, né? Porque cair nessa questão da mecânica é muito fácil de acontecer, Uhum. principalmente se assim, vamos engravidar, estou pronto, estou pronta, Missão e dada, tudo. missão cumprida. Exato, mas Eles assim, adoram desafio. olha lá. Põe a meta, segue a meta. Mas é um momento de intimidade, né? Então, do casal se curtir também, né? Então, o mais importante é não carregar isso como um peso, o máximo que conseguir, né? Porque eu sei que tem, né, toda essa pressão, aí sempre vão começar a perguntar, e aí se fala que tá tentando, e aí que não vem, e aí que não vem. A pressão. E como a gente falou no início, não é tão fácil assim como a gente pensa que, né? Aquele famoso relô pegou. Existe, mas não é para todo mundo. E aproveitar, né, o momento de conexão do casal para aproveitar essa parte também e não ficar contando o dia, o calendário, período fértil. Óbvio que, assim, é importante saber o período menstrual, o ciclo menstrual, né, quanto tempo de ciclo menstrual tem, se está menstruando, se não está, fazer um espermograma antes também é legal, fazer alguns exames antes não assim, não é regra fazer antes, mas só para ter uma ideia, para não falar assim, nossa, estou tentando até agora e assim, comi bola de alguma coisa. Sim. Então, assim, basicamente, se o casal decidiu engravidar, seria 1 ano, mais ou menos, uma média de prazo para tentar naturalmente, né, com certa regularidade. E aí, o que eles podem fazer para ajudar é tentar isso, programar não, mas conhecer o ciclo menstrual para saber quando seria o período fértil. Então, às vezes as pessoas nem sabem isso, conseguem explicar, assim, mais ou menos, quando seria o período fértil para as pessoas? A gente sabe, vou falar rapidinho aí a fertileuta. Brilha. A fertileuta. A conha de cereja. Na verdade, o que a gente sabe é o período final do nosso ciclo menstrual, que é a fase lútea. Então, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual. Por isso que a gente fala, qual foi a sua última menstruação? Que dia que foi a sua última menstruação? Não é a última menstruação, o dia que acaba. É o primeiro dia. Que a gente precisa saber o dia do início do ciclo menstrual. Então, o primeiro dia é o dia 1 da fase do ciclo. Aí a gente tem a fase folicular, que é quando a gente recruta nossos folículos, que são as casinhas dos óvulos, com os estímulos hormonais naturais que a gente tem, que a gente recruta vários, que é quando a gente falou que a gente perde quando um é escolhido, normalmente, né? E os outros desfazem, né? Eles não voltam para o lugar deles para serem escolhidos depois, eles degeneram. E assim todo mês. E aí, esse período folicular varia muito de pessoa para pessoa. A gente não tem um período exato. A gente tem o período entre a ovulação, que é o meio do ciclo, e a próxima menstruação. Então, entre a ovulação e a próxima menstruação, se nada acontecer, se não chegar um Guilherminho lá, ou se chegar, mas não achar, né, errar o alvo, que isso também pode acontecer, são 14 dias, né? Então, para a gente saber, a gente precisa de várias datas, né? Então, de menstruação, para a gente ter uma média. Então, o mais fácil de contar é de frente para trás, né? Então, se a gente menstruou no dia X, 14 dias antes a gente ovulou. E aí, com uma média ali de datas, né, você sabe mais ou menos o período do ciclo menstrual que você tem, né? O que acontece? A média é de 28 dias, ou seja, a média é a ovulação exatamente no meio. 14 dias, ovula, 14 dias menstrua se nada acontecer. Mas essa fase folicular varia um pouquinho, né? Então, pode ser 25 a 35 dias, mais ou menos. Não existe uma regra certinha, 28, né? Mas acima de 40, abaixo de 21 dias, já são ciclos muito longos ou muito curtos que a gente precisa avaliar. E aí, a gente hoje tem na tecnologia, são os aplicativos, que é muito legal de acompanhar e de marcar
todas essas alterações, né, da fase do ciclo da mulher, para ele te ajudar também a observar o período fértil. E só lembrando que eu sempre falo isso também nas consultas, que quando a gente liga o aplicativo, baixa o aplicativo, vou começar o aplicativo. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar lá a data da minha última menstruação. Ou se eu estou menstruada, alguma coisa do tipo. E aí ele vai te falar quando você vai menstruar de novo. Como? Ele não te conhece, né? Ele vai pegar baseado na média do ciclo menstrual da mulher. Né? Então, normalmente é 28 dias depois. Aí você fala, não menstruei no mesmo dia que ele falou. O aplicativo tá errado, ou tô atrasada. Não. Aí ele vai, conforme você vai alimentando, ele vai te dando uma avaliação mais fidedigna da sua individual, né? Tem um amigo meu que ficou esse negócio de tabelinha aí, não funcionou. Como anticoncepcional ou como anticoncepcional? Entendi. Foi, né? Não tô período fértil, agora pode. Aí... Ele não tem baixou o sinais, aplicativo. né? Tem algum sinal físico para você saber que você tá ovulando? A gente tem, olha, depende muito, tem mulher que percebe, tem mulher que não percebe, né? Então, assim, vai variar muito. O que eu acho que é mais fácil de perceber é a alteração do muco, né? Que esse muco ele fica mais clara de ovo, que a gente fala, as pacientes falam, nossa, tá mais úmido, tô mais úmida, mais molhada, tá saindo assim, parece um chiclete, um negócio bem fino, né? clara de ovo. Geralmente ali é o seu pico do período fértil, que é o período periovulatório. Tem aumento da temperatura, que eu acho que é uma coisa meio ninja, porque a gente tem mais ou menos aumento de 0,5 grau na temperatura no período fértil. Mas para isso, gente, você tem que medir a temperatura tantos dias para perceber nas mesmas condições. Eu acho ultra ninja, assim, a meu ver. E algumas pacientes referem que tem aumento da libido ali naquele momento de período fértil, porque a natureza é esperta, então ela vai tentar proporcionar que aquilo ali aconteça. Acho que são os principais, né? E aí tem o teste de ovulação, que também teste é de junto com o ovulação. aplicativo. Que pode ajudar em também. farmácia? Isso. Igual o teste de gravidez. Xixi no palito. E vem uma carinha feliz. Que hoje. É hoje, sai do bar. É esse aí que hoje não tem Vai festa. vir no palitinho, Exato. Hoje a festa é em casa. É verdade. É desse jeito. Isso mesmo. Hoje tem vários, né? Vai mudando aí já. Ele vai adorar, se tiver memes disso, gente, vai pra ele que ele vai amar. A definição, Aline, a gente considera infertilidade por esse 1 ano, né? Para ter a definição. Mas a busca pelo especialista, ela não necessariamente tem que esperar 1 ano. Como a gente muda a fertilidade, principalmente depois dos 35, esse marco a gente muda também. Até os 35 anos, a gente tem 1 ano a perder de tentativas naturais, para daí, se não engravidar, buscar um especialista. Depois dos 35 até os 40, a gente dá um intervalo de 6 meses, o que não significa que seja infértil, o que não significa que não vai engravidar, mas como a gente tem aí, o tempo é óvulo, a gente fala busca para ver se encontra alguma coisa que vá dificultar, para talvez a gente antecipar um tratamento, seja como for. E depois dos 40, a sugestão é, como que você falou, a água bateu na bunda, água bateu na bunda. Porque com 40 anos, essa fertilidade espontânea, ela pode acontecer, mas é muito mais difícil. Então, de 10 ovulações, 2 vão ser, em média, aí, de bons óvulos para engravidar, e 8 não vão ser. Então, a gente não tem esse 1 ano para brincar, porque isso vai ser consumido muito mais rápido. Então, 40 anos, quer engravidar, já busca um especialista, já antecipa todos os seus exames, não é que você não possa tentar, deve tentar natural sempre. Paralelamente. Isso, mas assim, eu brinco, a gente traça uma meta. Tá tudo perfeito, tenta mais um tempo, vamos tentar tanto tempo. Não deu certo, bora partir para ir para alguma técnica, porque pode ser que a gente coma bola tentando demais aí a perder de vista. Porque até minha próxima pergunta era em relação a isso. A gente falou 1 ano ali o prazo para tentar, né, natural, tal, para quem decidiu já ter filho. Mas o problema, assim, ao meu ver, e que eu vejo muitas pessoas, amigas, colegas, enfim, muitos casos, é assim, no meu caso, eu já tô com 34 anos. Se eu não quiser engravidar até agora, mas talvez um dia eu queira, até quando é meu prazo de validade para eu
depois começar a tentar esse 1 ano, para depois procurar, é melhor procurar antes. Então, assim, tem uma ideia de falar assim, não, se até esse momento você não se sente preparado ou não vê que vai ser próximo, já procura, vê outros meios, quais são as nossas possibilidades para se programar para um futuro, porque hoje você falou, tem muito essa questão da carreira, né? A mulher se preocupa muito com a carreira, às vezes, poxa, estou no momento da minha carreira que não dá agora para eu engravidar, ou eu não quero, mas mais para frente eu quero, mas eu já estou ali com 34, 35 anos. E aí, será que eu vou ter esse tempo depois? Sim. Então, para essas pessoas, né, qual que é o conselho, o aconselhamento de vocês, para quem não está tentando, não está preparado para tentar ainda, mas um dia quer? Ou não quer. A verdade é essa. Eu brinco muito na consulta que a nossa primeira revolução feminina foi lá em 1960 com o lançamento do anticoncepcional da pílula. Então, isso trouxe a nossa possibilidade de planejamento familiar incrível. Então, foi a partir daí que a gente conseguiu postergar a maternidade, inserir no trabalho, tentar aí direitos iguais no mercado, que a gente sabe que hoje, 60 anos depois, a gente ainda briga muito aí contra a parte masculina em questões sociais, de conseguir esse mesmo reconhecimento. Então, é quase que automático que essa maternidade aí, que deveria ser dos 35 para todo mundo, ela vai ser postergada muito provavelmente. E o nosso relógio biológico não espera. Então, é muito comum, tem aumentado demais a busca pelo congelamento de óvulos, que seria aí a nossa forma de burlar a natureza, né? É congelar hoje a nossa fertilidade para no futuro, se precisar, se quiser, usar esses óvulos que foram congelados, porque o óvulo congelado ele não envelhece, ele não perde qualidade, ele te traz uma liberdade para você usar como quiser, com quem quiser, for fazer uma produção independente, separou, vai fazer, tem dificuldade com outro marido, fez uma laqueadura, precisa desses óvulos, está lá. Casal homoafetivo, que quase que necessariamente vai precisar recorrer a uma fertilização in vitro, alguma técnica de reprodução, são públicos que precisam ser orientados. Então, com a mesma força que, por exemplo, há 20 anos atrás, a minha primeira consulta ginecológica, isso é verdade, com os meus 14 anos, a minha doutora chegou lá e falou assim, você já namora? Ah, não, doutora, eu não namoro, não sei o quê. Mas eu vou te passar uma pílula, tá? Porque é o medo de engravidar. E a gente sabe, assim, o início da pílula, ela começa muito cedo, às vezes. 12, 14, 15 anos, as meninas estão usando anticoncepcional, mas às vezes a gente esquece de alertar. E eu tenho paciente que com 40 anos chega para mim com medo ainda de engravidar sem querer, espontaneamente. Eu falo, calma, gente, não é assim. Então, eu falo que é um casamento, assim, são os dois. É a contracepção e talvez um congelamento de óvulos ou um congelamento de embrião, ele é o planejamento reprodutivo perfeito, né? Você posterga, mas você garante aí ou se cerca aí de alguma segurança para o futuro, se você precisar. E tem uma idade, limite para a gente congelar? Na verdade, acho que o mais importante na minha consulta, por exemplo, sempre tem essa pergunta. Em qualquer idade, mesmo que seja uma paciente bem jovem. Lógico, adolescente, né? Não, mas assim, uma mulher que já está aí na sua faculdade, ou uma mulher que já tem, né, uma certa independência, né, vamos dizer assim, de qualquer maneira, principalmente financeira, né, também, eu sempre pergunto, mesmo que seja jovem, por quê? Porque a gente tem que começar a pensar nisso. Como a gente pensa na contracepção, já desde que a gente menstrua, né, tem a primeira menstruação, ou ali perto, né, perto do início da vida sexual, o planejamento para engravidar também é importante. Não só em relação a conseguir ou não, mas também estar saudável para isso, né? E para a gente, como ginecologista, também ter uma noção do que a pessoa quer. Porque hoje, no consultório, eu tenho muitas pacientes que não querem ter filhos, e já estão decididas, né? E para essas pacientes, eu também abordo a questão do congelamento.
Por quê? Porque existe a mudança de opinião, a gente muda de opinião Com o tempo certeza. todo. A Ainda gente mais muda com todo pandemia, dia. Com né? certeza. Ainda mais com Que isso, gente. Tipo, eu não quero dizer qual é o seu signo, Gemini. Virou astrologia esse podcast. É que eu sou geminiana também. Podemos, ali que a gente Pode falar pode. mal. Mas então tem que ser abordado na consulta, né? A consulta completa também passa por essa questão. Não quer dizer que eu vou encaminhar para a doutora Camila fazer o congelamento a qualquer momento, não, mas a gente precisa conversar sobre isso. Como se conversa em relação à contracepção, né? Então, agora, para tomar decisões, acredito que entre 30 e 32 anos, começar a pensar... Não, tô brincando. Começar a pensar sobre o planejamento reprodutivo, né? Mas até 35 há uma idade limite, vamos dizer assim. Você nunca falou com nenhum ginecologista, você nunca não avaliou nada, nem pensou sobre isso, até 35 é importante. Isso. Mas entre 30 e 32 eu falo porque aí você tem uma... porque Um eu, como tempo. eu não sou especialista em reprodução, eu estou antes, né? Estou um passo antes, então eu quero estar um passo antes para a paciente. Então, eu já abordo esse assunto mais precocemente, para que ela já comece a se questionar, a pensar sobre isso, a conversar com a parceria, como que vai ser esse futuro reprodutivo do casal, para depois tomar uma decisão no momento certo. Com relação à gestação, porque beleza, congelou o óvulo, tá com qualidade e tal. Aí tem limite de idade para a mulher? Não tem. Antigamente, a reprodução tinha uma norma de fazer tratamentos em pacientes até 50 anos. Hoje, se o médico julga que uma paciente depois dos 50 tem uma boa condição de saúde, está ciente de todos os riscos de uma gestação mais tardia, e tudo bem, ela pode engravidar mesmo depois. Eu tenho pacientes, eu acho que minha paciente com mais idade engravidou com 56 anos. Sério? Ela fez primeiro um tratamento para ser barriga solidária da filha, que tinha várias perdas gestacionais. Então, ela primeiro deu à luz ao neto, com 54 na época. Quando o neto dela fez 1 ano, aí ela procurou de novo e falou: eu preciso ter o meu agora, porque não teve graça devolver. Eu quero o meu. E depois, com 56 anos, a gente fez um tratamento, tem todas as nuances aí. Mas aí ela saiu grávida e assim, saiu todo mundo, aquelas coisas. Eu falo, Impressionante. Impressionante. Né? Se as emissoras colocam, gente, um ponto no meu consultório, eu falo, a gente faz minissérie, novela de malhação, até aquelas últimas, assim, das mexicanas, a gente tem, né? A gente tem. Até a dica aí de Globo. Exato. Chama. Mas isso que a Dani falou, até da gente não querer, é muito, muito, muito comum. Claro que eu sou o viés de tudo, eu pego super esses casos, eu acho que a mulher só deve ter filho se quiser e esquece a sociedade mesmo, mas a gente tem muita paciente que olha e fala assim: doutora, eu não fazia ideia, eu não queria, eu me arrependi, aí vem a culpa, porque a mulher parece que ela nasce com culpa e morre com culpa pelo que ela faz ou ela não faz. É incrível, assim. Inclusive, depois que ganha bebê, a culpa só aumenta. Aí a culpa é porque você é uma mãe assim, a culpa é porque você não vai dar um irmão pro seu filho, a culpa, tudo tem uma culpa, né? Então, é a culpa atrás da culpa. Até quando a gente faz congelamento, porque eu já fiz congelamento. Agora eu falo assim, agora eu relaxei. E agora com meus 30, quantos anos eu tô? 34? 34, eu já tá com problema de memória. Já tá lá, entendeu? Então eu já tô pensando, eu já tô assim, meu Deus, 34, por que eu vou fazer esse filho? Porque eu congelei, beleza, mas uma hora eu vou ter que ter, eu vou ter que decidir isso. Se você vai querer se mesmo, eu vou querer mesmo bebê ou não. Então, é tudo a culpa, a pressão da sociedade, etc. Então, o congelamento, eu brinco, ele é um seguro de carro. Ninguém faz seguro de carro querendo bater o carro, querendo que ele dê um defeito, que ele fique ali no alagamento, lá na marginal, sei lá. Você faz congelamento para não usar, você fala, graças a Deus, joguei fora. Porque ele realmente vai ser o último recurso. Primeiro você vai tentar engravidar naturalmente, se não der certo, você está um pouco mais tranquilo, porque o congelamento também não assegura uma gestação, né? Você pode ter o melhor plano de saúde do mundo. Se você sofreu um acidente grave, a gente não sabe a cobertura, se vai dar certo, se vai sair ali com a sua perna. Tudo são as coisas que a gente não tem controle.
Mas é o que a gente tem hoje, é o que temos. É o que temos hoje, né? E tem como a gente deixar um pouquinho para depois, né? Isso. Por exemplo, nós que somos médicas, né? Nossa carreira começa muito tarde, Nossa, muito tarde. né? Porque, lógico, começa na faculdade, Tem que mas assim, estudar para o muito. mercado de Não trabalho... para de estudar nunca, gente. Isso é verdade. Tá lá. Mas para o mercado de trabalho, para você, né, ter um conforto pessoal, assim, em relação ao seu trabalho, né? Ou seja financeiro, seja chegar onde você quer chegar, fazer o que você quer, que você acredita que você... Estabilidade ali, né? Sim, e trabalhar do jeito que você acredita, porque pode não parecer, mas até a gente conseguir trabalhar do jeito que a gente acredita como médica, vai muito tempo. Então, E tá aí- lá ainda, tá? Exato. Tá no processo. E aí essa questão da maternidade fica assim, nem passa pela cabeça, né? Então, quantas mulheres também têm uma carreira longa, né, principalmente o trabalho, né, que é o que mais te toma, né, em relação à perspectiva de filho, O né? relacionamento também, né? Sim, você sim. encontra um parceiro que fala, agora com ele, né, eu quero ter filho e tal, talvez mais tarde, né? É que aí existe, nossa, é um leque de perfil, né? É. Porque tem a mulher que quer ser mãe de qualquer maneira, que a gente tem casos de Sim. reprodução independente, ela tem vários, né? Mas eu também tenho alguns casos até de conhecidos que fizeram reprodução independente. E tem o perfil que não, eu quero ser mãe, mas desde que tenha uma parceria legal que vá, né, compartilhar comigo. Então, o congelamento ele vai ajudar a gente a postergar um pouquinho mais e ter um pouco mais de chance por mais tempo Sim. de ter filho, né? E o congelamento hoje ele abrange tanto que às vezes eu tenho muitos casais que já casaram ou que vão casar, que já tem até às vezes uma perspectiva de ter filho. Tô com 34, casei agora, a gente pensa em curtir mais 2 anos de casamento. Então o primeiro vai chegar com 36, 37, mas eu quero 2 filhos, eu quero 3 filhos, então o segundo chega com 40, 42, vai demorar e as minhas chances vão reduzir. Vou fazer esse congelamento agora, às vezes para o segundo, terceiro filho, às vezes até congelar o embrião já pronto, que já é o óvulo com o espermatozoide, porque ele tem uma chance de gravidez um pouco melhor do que o óvulo. Eu falo que ele já venceu algumas etapas, então a nossa ansiedade fica um pouco menor quando a gente congela o embrião. Mas embrião é sociedade. Eu já ia perguntar Entram questões éticas, legais, religiosas. Vai ter quem Olha, dessa eu entenda. não sabia, não. e até de guarda, porque se o casal separa, Exato. Eu já tive casais que separaram e falaram assim, mas eu já tô mais velha, eu quero usar esse meu embrião, é o meu óvulo, é a minha chance. Já conversei com meu ex-marido, já assinou aqui todos os termos, ele vai abrir mão do embrião. E aí você fala, e essa criança que vai nascer? Ela não tem os direitos dela? Então, reivindicar a paternidade, herança, pensão, tudo isso essa criança vai ter os direitos. Então, não é tão simples quanto parece, né? Então, o embrião é sociedade. Então, eu falo assim, pensa bem, tem muitas vantagens, mas pensa bem se você quer congelar embrião. Então, E você estava falando questão religiosa e tal, porque já é o embrião, né? Tem essa discussão, né? Que já está congelado e depois, se você não for utilizar para engravidar, né? O que vai fazer? Ou ele vai ficar... é mais efetivo, assim, digamos. Ele Isso, porque tem mais chance de nascer. O óvulo, ele pode morrer no descongelamento mais fácil, bem mais fácil que o embrião, na verdade. O embrião, para morrer no descongelamento hoje, com as técnicas, é muito raro. O óvulo não, o óvulo ele é uma célula única, então ele precisa ser desidratado, reidratado, então ele pode sofrer mais impacto nesse descongelamento. Ele pode fertilizar um pouco pior, apesar de que as técnicas já melhoraram muito, então os estudos apontam que pode ter chances semelhantes, mas ele ainda é uma caixinha de surpresa. Às vezes você vai ter 10 óvulos congelados e nenhum embrião no final, um embrião só e não vai ter um filho. Então, se eu faço o congelamento de embrião hoje com 34 anos e nada dá certo, eu consigo recomeçar esse projeto de novo do zero com a mesma chance. Se eu descubro que não deu certo com esse óvulo com 40, eu perdi os 6 anos. Então, eu não tenho mais como recuperar. Então, dependendo do caso, o embrião pode ser vantajoso. O embrião você pode fazer até testagem genética, né? Para saber se aquele embrião é saudável ou não, em termos de cromossomos, que a gente fala, das grandes síndromes. A gente consegue avaliar. Então,
uma segurança a mais, às vezes, para deixar esse embrião congelado. Até puxando um pouquinho para o meu lado, e a questão da biópsia de embrião, hoje a gente consegue fazer para mutações genéticas que aumentam o risco de câncer de mama, por exemplo. A gente consegue biopsiar o embrião para saber se ele herdou esse gene ou não, né? Desde que conhecido na mãe, né? No pai, que pode ser também. Então, existem algumas síndromes genéticas familiares que não necessariamente é uma doença cromossômica, um Down, que a gente sempre pensa nisso, né? Só para diferenciar, né? Então, tem algumas síndromes genéticas hereditárias que a gente consegue identificar na biópsia do embrião. Sim, doenças neurodegenerativas também, doenças hematológicas, a gente consegue avaliar. Às vezes um pouco polêmico, né? Porque você pensa, não necessariamente é um embrião incompatível com a vida. Então, a que ponto vai essa seleção embrionária? Hoje já tem seleção que seleciona o risco, talvez, do embrião ter hipertensão, diabetes, algum câncer depois que crescer, que são doenças que, muito provavelmente, todos nós teremos alguma coisa aí com o passar do tempo, né? Então, é uma ultraseleção polêmica, mas já existe esse tipo de seleção embrionária hoje em dia. Muito se evoluiu, né? Do que Muito a gente escuta. Né? E aí a gente falou um pouco da questão burocrática do embrião com o casal, e aí queria saber um pouquinho da questão também burocrática com os casais homoafetivos. Como funciona essa questão para gerar, tanto congelar, né, os óvulos, ou se for fazer uma inseminação, a questão de paternidade, como que hoje tá isso? Primeira coisa que a gente fala para o casal homoafetivo que mais procura a gente são os femininos, né? 2 mulheres cis, a maioria das vezes, que querem engravidar, né? Ou os homens estão começando a se mexer também, quebrar o tabu de que, não pode, não quero, o homem nunca quer. Mentira, gente, tem aumentado muito aí os casais de homens que querem também ter filhos, tá? E aí depende muito do caso. Quando são 2 mulheres, eu falo assim, é um pouco mais tranquilo o tratamento, porque a gente vai ter 2 úteros, 4 ovários e uma amostra de sêmen que a gente vai pular aí um fator masculino de infertilidade, que a gente pode escolher um sêmen que a gente já sabe que é um sêmen que tem que ter alguma qualidade, já que ele foi doado, né? Então, a gente pode fazer ou uma inseminação intrauterina, que é injetar o espermatozoide dentro do útero direto, e aí a gente consegue fazer tudo em uma paciente só, né? Ou pode fazer a fertilização, que é fazer tudo no laboratório. Coletar o óvulo, fertilizar com um banco de sêmen, formar o embrião, e esse embrião ele pode voltar para a mesma dona do óvulo, ou pode fazer uma gestação compartilhada, que é a parceira gestar, que é uma forma de você trazer mais participação para outra. Um casal daqui que a gente, eu entendi, a gente né? fechou a Casaram festa. Aqui, E e elas estavam comentaram desse ela caso. queria primeiro uma engravidar com o óvulo da outra e depois a outra. Isso. Para a mulher tem muita possibilidade de tratamento, né? Desde que os tratamentos sejam feitos em clínicas de reprodução, né, especializadas, a partir do momento que aquele casal engravida, quando está próximo do parto, a clínica tem que emitir um documento explicando que foi feito o tratamento de fertilização, e com esse documento esse casal consegue fazer o registro da criança no nome já das 2 partes. Se é feita inseminação caseira, por exemplo, que são doadores da internet, doador conhecido, doador amigo, a gente não consegue fazer isso, a não ser que o casal entre judicialmente para tentar incluir essa parceira na certidão dessa criança. Aí entra na questão da sociedade, né? Isso. Porque aí o doador, no caso, se for um casal feminino, né, de mulheres, o doador vai entrar como sócio também em algum momento, né? Encrenca, né? É encrenca. Porque aí quando tem um banco de doação, isso é anônimo, nunca vai ficar sabendo quem sigiloso. Foi. Os pais vão ser o casal e aí segue a mesma legislação, se separar de guarda. Tudo, guarda, pensão, tudo bonitinho. Casal de homem, aí não que seja mais complexo, mas eu acho que entra uma questão mais difícil, talvez, para eles, que é encontrar esse útero, essa barriga solidária, que a gente chama, que hoje no Brasil basicamente qualquer pessoa pode ser essa barriga solidária.
Parentes de até 4º grau, que são mãe, irmãs, avós, que é um pouco mais difícil, né? A avó já está. Prima, sobrinha. Essas pessoas podem ser a barriga solidária. Se já tiverem um filho, não precisam de autorização do Conselho Federal de Medicina. Basta a liberação psicológica. E aí a gente faz com todo o material do casal, doadora de óvulos anônimas, forma o embrião. E essa barriga solidária, ela gesta. Ela não tem material genético nenhum do tratamento do casal. Tem um banco de óvulos também para pegar? Tem algumas clínicas com banco de óvulos já para você escolher. Algumas outras a gente vai buscar uma doadora de óvulos anônima também, com o perfil do casal, né? A doadora não precisa ser necessariamente familiar e não necessita necessariamente ter um filho já, uma gestação. Mas nesses casos, a gente precisa da liberação do Conselho Federal de Medicina para que essa pessoa possa gestar. Casal de homens, geralmente o conselho libera, a não ser que tenha alguma história, alguma questão muito mal contada ou esquisita. Casos de família. Casos de família, porque no Brasil a gente não pode comercializar esse útero. Então, eu ia perguntar, você falou barriga solidária, porque a gente conhece o termo barriga de aluguel, né? Isso, no Brasil, o termo barriga de aluguel, ele é errado porque a gente não pode pagar para essa sedente temporária de útero, né? Tem vários nomes bonitos para falar de barriga solidária. Não pode, mas, por exemplo, eu sou amiga dos meus amigos e eles querem ter um filho. Eu posso ser essa barriga solidária? Posso, mas como eu não tenho um vínculo familiar, a gente precisa da autorização do Conselho Federal de Medicina. E mesma coisa, criança nasceu, aquela criança já vai nascer registrada no nome do casal. E essa sedente aí do útero, ela não tem direitos e deveres nenhum sobre a criança. Falou que no Brasil não é possível, mas tem outros países que acontece isso. Estados Unidos é possível, Índia eu acho que era, não sei como tá. E o mais famoso que tinha era a Ucrânia. Que aí com a questão da guerra saiu um monte aí de entrevista em todos os lugares, que ficou bem comprometido, porque o tratamento de barriga de aluguel mesmo aí, né? Fora, quando é pago, são tratamentos muito caros. Né? Nos Estados Unidos, isso pode chegar a $100 mil, que hoje vai ser $500 mil, né? Muito caro. E a Ucrânia era um dos locais onde tinha um custo mais acessível, caro ainda, mais acessível. E aí, com a guerra, as mães aqui do Brasil e de outros lugares ficaram desesperadas, porque perderam contato com essas gestantes, perderam contato com os bancos, com as clínicas, então os embriões, elas não sabiam para onde esses embriões estavam indo. Então, assim, foi um desespero completo. Mesmo. Desespero dessas mulheres. Nossa, e aí, a gente tá falando da gestação, né? A partir da gestação, o meu maior medo sempre foi o parto. Jura? Chegou na hora assim, ó, eu falo que sempre não, né? A partir de uma certa idade, você fala, descobri, tô grávida. Eu não vou pensar, ai meu Deus, como que eu vou sustentar, ai meu Deus, como eu vou criar. Vou até pensar, mas eu vou pensar, ai meu Deus, como eu vou parir. Esse é o meu medo. Vocês têm alguma dica, um aconselhamento de preparos, tem meios, né, se preparar melhor para esse momento do parto e os tipos de partos que a gente tem hoje? Vamos lá. Então, o parto em si é bem comum esse pânico assim das mulheres, né? Porque muitas também chegam com desejo de ter um bebê no braço, né? Exato, querida. Pronto. Mas para nessa barreira do parto por uma questão também cultural do Brasil, né? De que as mulheres, em geral, têm medo, né? Da via do parto ou de ter alguma complicação de parto. Porque a obstetrícia, o parto, é um momento feliz, é um momento que a mulher e o casal e a família deseja muito ali um ser que está vindo, né, para abençoar e para trazer amor e, né, boas energias, né, independente do que acredite. E ninguém lida com a parte ruim, que né, existem alguns partos com desfechos ruins, e o processo em si do parto, que não é um processo igual na novela,
né? O medo é a dor do parto. Então, existem dois medos. O medo de ter algum problema durante o parto, e principalmente com o bebê, né? Que existe bastante também, uma questão muito mais da mulher, né? Porque é a mulher que gesta e que pare, né? Então, acontece. E tem o medo do processo do parto em si, né? Então, existem basicamente duas vias de parto: o parto natural, o parto normal ou parto vaginal, e o parto cesariana, né? O parto cesariana, aqui no Brasil, é muito comum, né? Na verdade, eu não tenho estatística de obstetrícia, eu não, né? não respiro muito mais a obstetrícia, mas é a maioria, né? É mais de 50%. Eu não vou falar quanto para não falar um dado errado, mas é mais do que 50% de parto cesariana, enquanto no resto do mundo, o parto normal, que é o parto vaginal, é o mais comum, que é o próprio nome diz, é o parto natural, né? Que é de acordo com que nós somos criados. O parto cesariana foi uma evolução, né, da obstetrícia para salvar mãe e bebês, né? Por quê? Porque existem partos que podem complicar e que tem a necessidade de retirar, né, da barriga, o bebê da barriga, rapidamente por algum motivo iminente ali, urgente, né? E aí, aqui no Brasil, hoje, existe muito mais a cesárea eletiva, cesárea marcada, agendada, que a gente fala, né? Por uma questão cultural também, né? E o parto normal, o parto vaginal, tal, é o parto que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde como um parto saudável, vamos dizer assim, né? Lógico que com as devidas indicações ou contraindicações do parto normal, né? Eu acho que a dica principal é você ter um bom profissional que esteja ao seu lado nesse momento, né? Desde a primeira consulta, pode ser a consulta de aconselhamento concepcional, né? Ou a primeira consulta do pré-natal, engravidei, vou marcar a consulta. E por quê? Porque a primeira consulta é a consulta que mais vai ter dúvidas em relação a muitas coisas, né? Tanto a parte da gravidez, do processo de gravidez em si, quanto do parto. Então, ter um profissional que esteja alinhado com as suas expectativas de parto é o mais importante e o que te dê mais segurança em relação à via de parto. E a escolha é da mulher, né? Não tem o que falar. O profissional, ele está ali para informar, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dando informação para pessoas que não são leigas, né? Para tomarem decisões mais certeiras, né? Tanto no planejamento reprodutivo aí que a gente falou, quanto em relação ao parto em si. Então, a preparação começa do primeiro dia da consulta do pré-natal, né? Então, ter uma equipe que você se identifique, que tire suas dúvidas, que explique como que é o parto, né? Não sei se você tem dúvida em relação ao parto normal em si, ou qualquer um deles, né? Se você tem medo do parto, ou você tem mais essa questão da dor, né? Se for a questão da dor, que é o que, né, assusta, o preparo para o parto começa na primeira consulta. Então, primeiro, desmistificar muitas coisas, né, em relação ao parto e ao processo do parto, que realmente ele é mais longo, ele dura algumas horas, não é parto de novela, que a pessoa às vezes rompeu a bolsa e escorregou, nasceu assim... Gritou um monte e daqui a pouco já saiu. Exato. Já nasce com 6 quilos. Já nasce com 6 quilos, rosa, limpo, né? Maravilhoso, na faculdade. Exato. Plena. Bem de novela. E aí, esperar qual que é cada processo, né? Cada fase do parto, porque o parto tem suas fases, né? E o que você espera de cada fase do parto. Não é toda a fase do parto que você vai sentir muita dor, vai ter a fase que você vai sentir mais dor ou não. E quais são os recursos que você tem para te ajudar nessa fase, que é a fase da dor, que é a fase que você mais tem dificuldade ou medo e tal. E hoje a gente tem algumas técnicas que a gente chama de farmacológicas ou não farmacológicas, né? Que a farmacológica é basicamente anestesia de parto, que hoje tem muito, né? E ajuda muito, dá um conforto muito maior para a paciente, principalmente para ela
uma boa analgesia de parto é ótima, porque deixa a paciente confortável e dá um fôlego para ela entrar no processo final do parto. E as não farmacológicas, que tem várias, tem luz, tem cromatografia, né? Tem bola, tem várias coisas mecânicas, tem água, tem várias coisas, né? Mas assim, eu acho que o principal é você entender como que é o processo de parto. Isso eu posso também te indicar alguns livros, né? Para quem gosta de ler e tal, que tem alguns livros que são para as pacientes e não para os médicos, de como esperar tudo isso, né? E também não ficar bitolado, né? Não ficar bitolado entre um parto e outro. Eu acho que uma coisa é uma coisa instintiva, é uma coisa natural, é uma coisa, né, do ser humano. E que sabendo como esperar e lidar, na teoria talvez você leia ou escute, mas só passando para saber, né? E confiar principalmente na equipe que está te dando assistência é extremamente importante. E tem algumas coisas esqueci de falar, que tem durante o pré-natal que você pode fazer. Fisioterapia pélvica, né? Tem acupuntura, tem várias... Pilates, exercício físico. Exercício físico na gestação é extremamente importante. Então, tem todo um preparo pré-trabalho de parto e durante o trabalho de parto. E tem diferença de parto natural e parto humanizado, que hoje a gente fala bastante, assim? Eu sei que se entrar nesse tema a gente vai entrar, assim, mas assim, tem algum para classificação ou não? É nomenclaturas, mas... Assim, eu acho que existe o parto vaginal, que seria aí o mecânico, o parto normal, que a gente chama, e o que muito se fala aí, natural, humanizado ou adequado, na verdade é você tomando algumas medidas ou tirando algumas coisas clássicas aí de um parto normal para dar mais autonomia à gestante, dar mais conforto e tirar algumas intervenções que não são necessárias, né? Episiotomia, precisa fazer em todo parto, primeiro filho, aquele corte que dá no períneo para abrir espaço para o neném. Isso não é verdade. Que há alguns anos era praticamente sinônimo de parto normal. Isso. Né? Parto normal é sinônimo de epísio. Hoje... precisa sofrer sempre, precisa fazer ocitocina, que é uma medicação que vai aumentar as contrações em todo caso. Precisa fazer depilação necessariamente, lavagem. Lavagem intestinal. Antigamente fazia lavagem intestinal. Em todas, para ter. Filho. Precisa ser deitado, precisa ser na posição. Hoje não, é deixar a paciente livre. Comer se ela quiser, o que ela quiser. Depilar se ela quiser, se não quiser tudo bem. A lavagem, eu acho que na nossa época já ninguém fazia epísio, que é esse procedimento do corte, não é necessário em todo caso. A analgesia de parto tá aí, é um parto respeitoso, né? Não necessariamente se vai ser na água, se vai ser em casa, se vai ser isso, aquilo com a estrelinha na banheira. Não é isso. Na verdade, a intenção hoje é de respeitar a autonomia da gestante e o processo do parto mesmo. Sim. A questão maior é a gestante ter a sua autonomia em relação ao que ela pode opinar e o que ela pode querer fazer. Porque existe também um limite entre a parte técnica e a parte não técnica, né? Então, tem o limite do indivíduo, da gestante, e o limite da parte técnica que ela não sabe, né? Então, o mais importante é a gestante poder ter a sua própria opinião, baseado nas informações que ela tem, né? Porque também não adianta chegar a falar, eu quero fazer isso ou não quero fazer isso, mas ela não sabe para que serve, né? Sim. Então, a gente está falando numa condição de que a gestante já tem as informações necessárias e existe aquele plano de parto, né, que hoje em dia faz-se muito, né, que ela escreve uma carta mais ou menos, tem alguns livros já que direcionam e outros a pessoa só escreve o que ela gostaria de que acontecesse e outras coisas que ela não gostaria que acontecesse, dentro do limite da indicação técnica, né? Porque existem as indicações médicas de alguns procedimentos que é independente do que a mulher quer, porque às vezes a gente precisa fazer algumas intervenções para que tudo ocorra bem, né? E saber o limite, né? Em que momento isso acontecer. Então, o médico também, ao contrário, não ultrapassar a barreira do desejo da mulher.
né, de ter um parto como ela planejou dentro dos limites né, dela, das informações que ela tem, né? E isso é um parto humanizado, respeitoso, como a Camila falou. Acho que é a principal definição, é o respeitoso. Nossa, muito legal ver como as coisas evoluíram, como, né, vão acontecendo, se desdobrando, né? Acho que vem muito da demanda, né? As pessoas querem isso, talvez passaram por traumas muito grandes durante o parto, e aí vão buscando, e é muito bom saber que existe, né, são alternativas. as voltas do mundo aí. Há uns anos atrás, papinha Nestlé e suplementação aí de tudo que você imaginar disso. Nem pode falar as marcas, né? Nestogênios, Mucilon, tudo aquilo ali era vendido como se fosse o substituto. Era sustância. O biotônico que abriu o apetite nunca mais fechou. Nunca mais abriu o apetite e foi lá. E hoje a gente voltou o quê? Come comida de verdade, evita o processado, evita o orgânico. E é do mesmo jeito que a cesárea foi vendida muito como a via mais segura, a melhor via, hoje isso começa a ser desmistificado aos poucos, que não é bem assim, né? Então, acho que faz muito analogia aí das papinhas e da alimentação. E também, só para complementar essa questão do parto, em relação ao pós-parto imediato, também tem algumas demandas, né, das pacientes que elas podem também opinar e manifestar o desejo de como vai ser o cuidado com o bebê, pontualmente em algumas coisas, né? E tem a questão do contato pele a pele, né? Que há poucos anos não existia e talvez em alguns lugares ainda não existam pós-parto normal, cesárea muito menos ainda, né? Que é o bebê ir direto para o contato com a mãe, pele a pele, porque é pele a pele. O bebê peladinho assim que nasceu e a mãe sem nada no tronco, né? E aí depois tem, né, um tecido, um cobertor para colocar, que isso há pouco tempo quase não tinha no pós-parto. E hoje a gente sabe que existem inúmeros benefícios desse momento aí. Muito legal. E para o pessoal que está pensando assim, se vai congelar, não vai, escutaram aqui, olharam a idade, lá o RG, ali, a certidão de nascimento, falou, opa, acho que é melhor eu pensar sobre isso, sei lá. Tem uma média de valores assim de tratamento, tanto de congelamento de óvulos como de fertilização? Tá. O congelamento de óvulos, como ele é um pezinho antes do congelamento de embrião ou da fertilização mesmo, ele é um pouco mais em conta. A gente tem assim meio que um mínimo, mas o máximo é quase sem limite. Aí. O céu é o limite. Mas eles podem... Como casamento, né? Exato. A gente estava brincando aqui antes de começar a falar, mesmo que você me perguntasse quanto custa um casamento, tudo depende, né? Mas aí hoje a gente já diminuiu muito os custos. Hoje o congelamento de óvulos ele pode partir entre 7, 8, 9 mil em média. E aí, dependendo de clínica, medicação, localização, isso pode aumentar muito, né? E o congelamento de embrião e o congelamento e a fertilização mesmo em si, aí já são técnicas um pouco mais apuradas que geralmente passam do congelamento de óvulos. Mas que cada vez mais elas andam para ficar mais acessíveis. Então, o congelamento, ele também tem aluguel para ficar de tempo? Assim, ele tem uma manutenção, né? Não é como se fosse um aluguel, mas depende muito de onde você faz. Vai ter local que você vai pagar a anuidade, uma vez por ano, como se fosse o seguro de carro também. Tem local que é mensal, tem local que vai ser trimestral, semestral. Depende do local onde você faz. A média também seria por volta de 1.000 e pouquinho o ano. E aí vai ter local que vai só diluir esse 1.000 e pouco aí no ano. E tem local que você vai pagar todo ano, alguém vai te ligar e você vai pagar o aluguel lá do terreno do seu futuro filho, quem sabe. Essa parcelinha ali do freezer. Vale a pena, viu? Vale a pena. Mas é legal para ter uma ideia, porque quando eu fui lá na consulta, né, e eu postei, várias pessoas vieram me perguntar, né, sobre, você vai congelar, e aí, não sei, não decidimos ainda, vamos ver, né? Mas muitos, assim, são pessoas que têm, assim, estão estáveis no trabalho, você fala, né, tipo,
Só que não tem essa ideia, mas será que é 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, né? Não tem essa ideia. Então, assim, eu tenho essa base, começa a partir desse valor, tanto já dá, talvez a pessoa fala, não, acho que vale a pena, porque, né, é alguma coisa que você vai investir ali que talvez seja muito importante para você, para o seu futuro. Tem muita gente que corre atrás também, não, vamos ter filho agora, senão não sei o que, vai dar ruim. E aí já dá uma segurança, né? Pelo que vocês passaram pra gente, que, congelando, fazendo um planejamento, dá para ter um pouco mais tarde. E eu acredito também que cada vez mais as pessoas vão viver mais. Então, tem muita gente que fala, mas eu vou ser pai velho, e aí, não sei o que, então a Bri Diniz tendo filho com 80 anos. E tá pensando no longo prazo ainda e tal. Então, as coisas vão evoluindo, tanto os nossos costumes, práticas, tecnologia, medicina, tudo está evoluindo. Então, é bem provável que essa geração aqui viva por volta de 90 ou mais anos aí, né? Muito. E tem muito aí, por exemplo, quanto custa? O custo é diferente, às vezes, do valor, né? Exato. Às vezes, aquele sonho dela é um valor muito maior do que aquele custo. Às vezes, a gente se programa e vai. Né? Os congelamentos, as fertilizações, está muito em alta. Ainda é um grande tabu, mas hoje tem grandes figuras públicas que estão vindo aí à tona para falar, né? Paulo Oliveira fez congelamento, Fernanda Paes Lemes fez congelamento, e ela, inclusive, não teve uma boa experiência, que também é legal de se comentar todos os lados, né? Ivete Sangalo fez, de acordo com ela, fez o congelamento de óvulos e recorreu a esse congelamento para ter as gêmeas. A Sara do BBB fez com você, A Sara do BBB. Viviane Araújo foi mãe por ovodoação e fala abertamente isso. Então, eu acho que o mais recente, o mais impactante que me pegou também assim no coração foi a Jennifer Aniston, Rachel de Friends, que eu amo, que veio aí esse mês falar que ela é ex-tentante, que fez vários processos de fertilização aí por volta dos 40 anos de idade, não engravidou, sofreu muito na época, porque eu lembro muito bem também, quando ela ainda é um auge, mas a época dela, que ela era queridinha de Hollywood, muita gente especulava, por que não vai ter filho, só pensa na carreira, terminou o casamento com o Brad Pitt porque não queria ter filho, e aí ele foi pra Angelina Jolie engravida de gêmeas, e ela desmentiu tudo, falou, gente, eu sofri demais, tentei muito, e o recado dela no final ainda foi, se alguém tivesse, eu daria tudo para alguém ter me falado, congele seus óvulos. Então, assim, foi a manchete da BBC. Ela daria tudo para alguém ter me falado. E hoje ela está com 53 anos, está tranquila com o assunto, com não ser mãe, mas ela fala que sofreu muito, não se arrepende das tentativas, mas que foi um processo bem delicado para ela. É uma questão que o congelamento também depende só da mulher, vamos dizer assim, né? Porque, inevitavelmente, a Camila acabou de comentar um caso que, assim, só caiu em cima da mulher. O homem, ele não tem esse peso, ele não carrega isso com ele, até porque ele consegue, né, ter filho mais pra frente, né? E a questão do planejamento reprodutivo aí é sempre caído vai para as costas da mulher. Então, olha por tudo que ela passou, né? Ou porque não está tendo, ou porque teve, ou porque está tentando e não consegue, que é a culpa, né, de sempre. E aí o congelamento também é uma questão que você não precisa de mais ninguém, a não ser com um pouquinho de dinheiro e bons profissionais para te ajudar a postergar um pouquinho essa questão e ter um pouquinho mais de autonomia quanto a isso. Só que é muito importante também pensar e esclarecer que também não é um seguro 100% de cobertura, né? Porque não existe um 100%, né? Na medicina, nada 100%. O nunca e o sempre não estão na nossa profissão. Exato. Então, é mais uma alternativa, né? Como planejamento reprodutivo. Mas não é o 100%. É muito legal, né? A gente resolveu trazer esse tema para o podcast, que a gente fala de preparativos de casamento, porque a gente sentiu que está relacionado, né? A gente acabou de casar, tem muitos casais que já têm filho antes, né? Ou às vezes não faz o casamento, mas a questão da família, né? Quando a gente está falando de casamento, a gente está falando de família, não que precisa existir a cerimônia para ele existir, mas ali você começa a pensar
Então, foi legal trazer esse recado, né, para as pessoas. Olha, existem essas possibilidades, trazer a informação. Gostaria que alguém tivesse me falado isso antes. Então, é o que a gente faz aqui, tanto para o casamento, para a pessoa depois não ter uma frustração no preparativo do casamento. Pô, casei, mas não sabia que eu tinha que ver tal coisa, de tal assunto, do preparativo. Então, a nossa função aqui é sempre trazer informação para que cada um possa tomar sua decisão, mas baseado não no medo, que a gente tem o medo quando a gente não tem o conhecimento, mas baseado no conhecimento. Exato. E aí, para a gente concluir aqui, né, vamos fazer a pergunta filosófica que a gente faz. Importante essas perguntas. Posso fazer? Como que vocês veem a evolução do planejamento familiar da época que vocês estudaram nisso, vocês acompanharam, né, desse tempo para trás, e como que vocês acham que isso vai ser para o futuro? Bom, a Camila já deu uma palhinha, né, falando da questão da evolução. Eu acho que o planejamento familiar e reprodutivo é sempre do casal, independente, né, da orientação sexual e tal, mas, lógico, que sempre rebate em relação à mulher, por conta dessa questão do tempo, né, que ela tem para ter filho, natural, natural não, de óvulos próprios, né, e por conta da questão social, né? E o que acontece é que os marcos são sempre em cima da questão feminina. Então, a questão da contracepção, que deu mais independência para a mulher e ela começou a conseguir escolher quando ela quer engravidar ou não. E agora a questão do congelamento de óvulos ou até de embriões, que ela consegue também ter ajuda nesse planejamento que ela tem, né? Assim, eu espero, né, pro futuro, acho que spoiler do futuro, acho que a Camila pode dar com mais propriedade, mas eu espero que essa questão diminua cada vez mais em relação a tabu, né? O tabu da reprodução, assim, humana, né? Seja cada vez, não exista mais essa palavra, né? Tabus, então todas as informações adequadas e necessárias e que o assunto cada vez mais seja abordado, desde a consulta do médico, né? Que não é todo médico que aborda essa questão, até a abertura da paciente ou do paciente em relação a isso. E as questões específicas também da questão da infertilidade em si, vamos dizer, né? Passando pelos casais homoafetivos, que hoje em dia tem cada vez mais busca, mas a gente sabe que é uma população que é um pouco mais marginalizada, né? A questão de doação de ovos, a gente chama de ovo doação, né? De óvulos e de espermatozoides. Espermatozoides é um pouquinho mais tranquilo, mas a doação de ovos ainda tem também bastante questão burocrática e de legislação, desculpa. E a questão também essa questão de ovo doação e de doação de espermatozoide dentro do casal, né? Então, a partir do momento que o casal é infértil, tem um fator de infertilidade, às vezes até desconhecido, né? Que é a maioria, né, das causas a desconhecida. Existe também essa questão da doação do gameta ali, que também é um grande tabu dentro dos grandes tabus da reprodução humana, e isso, quanto mais abordado, quanto mais desmistificado, mais opções a pessoa vai ter, né? E ela entendendo todas as informações, né? Ela também pode ter um planejamento ainda mais refinado ali da sua família e do seu planejamento familiar. Exato. E você? Teve uma paciente que me perguntou uma vez se existia algum caso que seria impossível a pessoa sair sem o neném no colo. E eu falei, olha, eu acho que com o coração aberto, a cabeça aberta, uma programação aí mínima financeira, psicológica também, eu acho que são poucos os casos que a gente não consegue alcançar uma gestação. Seja óvulo próprio, seja insistência, banco de sêmen, ovo doação, útero de substituição, que é a barriga solidária. Então, eu acho que o que a gente mais precisa realmente é desmistificar, porque quanto mais abordado o tema,
mais rápido a paciente chega, mais rápido o casal chega e mais opção e mais chance a gente tem. No dia que alguém procurar ajuda tão rápido quanto procura, quando você quer fazer um procedimento estético, ou quando você está com dor de dente, procura um dentista, por exemplo, mais sucesso a gente vai ter. Quanto mais se fala, vai ser muito melhor. Vai ser igual você falar assim, eu estou tentando engravidar aqui, gente, e não consigo. Aline, procura ajuda. É mesmo, né? Vou procurar ajuda. E você vai lá tranquila, sem ficar com vergonha, sem ficar culpada, sem ter que ouvir da família, você não engravida porque Deus não quer, por que você quer engravidar? Porque o que as minhas pacientes queixam é, nós estamos em novembro, Panetone tá aí, né? CD da Simone já voltou. 90% das minhas pacientes já olharam para mim esse mês e falaram, eu tô apavorada, eu já dei todas as desculpas para minha família, eu não vou nas festas e nas confraternizações, porque não aguenta mais. Quando que vem o neném? Por que vocês não adotam? Você tá estressada. Vocês preparem aí, vocês acabaram de casar. Vocês já estão nessa antes de casar, porque relacionamento longo é isso. Então todo mundo cobra. Aí você tem o primeiro, aí já começa, tá aqui, ó. Pós-parto e o segundo, quando você vai dar um irmãozinho? Então, assim, vamos normalizar a situação, porque isso ajuda no resultado e diminui todo esse transtorno psicológico, que é um transtorno muito grande. Eu acho que isso é muito legal, porque às vezes eu vejo que muitas dessas perguntas não é na maldade, às vezes até para puxar assunto, enfim, tá ali, que nem eu, acho que o Guilherme também é uma pessoa que se importa com essa pergunta. Meu pai sempre fala, alguém fala, a gente dá risada, porque não é uma coisa que tá pesando na gente, a gente não tá tentando, não tá conseguindo, ou alguma coisa, mas para quem talvez esteja nesse processo, você não sabe como está a outra pessoa. Então, às vezes você pega na ferida com essa pergunta, né? Então é bom tomar um pouco de cuidado mesmo. E é muito automático, né? Porque até eu que tenho esse cuidado, eu chego às vezes nas minhas festas, em confraternização, às vezes com a paciente, eu dou alto pro pré-natal, então lá, beijo, tchau, boa sorte pro seu pré-natal. Quando você volta para pegar o outro embrião? Aí eu fico, gente, eu preciso parar com isso. Que chata que eu sou. Então é isso, né? Tentar fica empolgada, né? E aí quer mais um, mais um. Engraçado que eu fiz a pergunta pensando numa coisa e me responderam totalmente outra, mas realmente faz muito sentido. A evolução é ser mais comum isso, ser mais conversado, ser mais resolvido também. Né? Porque essa é a questão, nesses problemas que podem surgir, serem mais resolvidos e assim as pessoas viverem melhor e tendo às vezes até a pessoa se sente confortável para dar uma resposta, tipo, estou tentando e não consigo. E aí a outra pessoa vai ficar em choque se você falar isso, né? E a pessoa perguntar, ela não vai saber o que falar. Ou às vezes fala, você já procurou a doutora Camila? Eu vi um podcast. Se for isso, é ótimo. Porque o pior é assim, é porque você está estressada, porque que você não adota, vai viajar que você engravida, compra um cachorro, filho dá trabalho, tem tanta criança passando fome. Então, gente. Conversa poder ser natural e até informativa, né? Tipo, se a pessoa falar isso, eu tô tentando, não consigo. Aí fala, eu fui em uma consulta outro dia com a doutora Ridan, ela me falou isso. E você desenvolver um assunto ali e não ficar aquela coisa chata. É isso, né? Então, às vezes, a evolução seja isso. Se parar de ser tabu, as pessoas podem conversar abertamente. Porque hoje, se você tem alguém próximo, tentante, que não consegue, talvez você nem está sabendo, então a pessoa não fala sobre isso. Não fala. Então, às vezes, é normalizar e às vezes falar e saber que tem informação, tem apoio, já passei por isso, me consultei assim, fiz assim, quiser, né, te dou o telefone. Então, acho que isso é bem bacana. Legal, muito bom o episódio. Te agradeço. Onde o pessoal encontra vocês? Eu queria agradecer, porque eu não agradeci no começo, né? Tava nervosa e não falei, comecei a desembestei a falar, né? E a doutora Camila, já veterana, né, de lives e podcasts, toda plena. Mas queria agradecer o convite. É muito legal, assim, vocês terem essa ideia de dar esse espaço para depois do casamento e para falar especificamente desse assunto, que é um assunto que é muito importante e cada vez mais falado, e é importante falar de maneira certa, né? Porque também a gente tem muita informação aí que não condiz com a realidade, né? E levar mais informação para o maior número de pessoas possível, né? Então, muito obrigada pelo convite.
Foi ótimo. E vocês me encontram no Instagram, @Ridânia. Soletre, por favor. A vantagem de ter um nome diferente é essa. Meu Instagram e meu e-mail, não vou falar. Alguém tem um arroba, o primeiro nome só? Ninguém tem no Instagram. Falta só aquele selinho lá azul que eu não sei. Verificado. Não. Mas existe, não vai demorar muito tempo. Mas é @Ridânia. Então é R de rato, I, D de dado, A, N de navio e A. Que é o meu nome, não tem Y, não tem dupla consoante, não tem nada. É como se fala. Vocês sentiram, né? Eu me senti ferida. Eu tenho assim, eu tenho propriedade, eu tenho licença pra zoar qualquer outro nome. Até que a gente falou no início, né? Pra quem não sabe, doutora Ridânia Frederice, não é mera coincidência. É minha prima. E a gente tem a mesma idade, daqui a pouco, né? Daqui a um mês ela vai ter a mesma idade que eu. A gente fica 6 meses com a mesma idade, 6 meses sem. E desde pequena era essa questão, né? Eu lembro até hoje. Qual que é o seu nome? Ridânia, tá no automático dela. Ridânia. Ridaninha! Ela 2 vezes o nome, uma vez, né, normal e outra pausadinha, assim. Porque ela já sabia que a pessoa ia perguntar como? Exatamente. Continua mais ou menos assim. O tempo passou, mas não mudou muito. Uma vez ela falou, acho que eu vou mudar o meu Instagram para pôr doutora Ridânia. Eu falei, não faz isso. O melhor que você tem é ser a única. O meu é Calegário, né? Então também o pessoal fala muito Calegário e tal, e o meu um errinho lá da galera. Só que é bom por isso. É Gui Calegário, então, não tem nenhuma. E ficou. E você, como as pessoas te encontram? O meu também, o Instagram, eu acho que é o mais fácil aí de encontrar a gente. É doutora DRA, só ponto, Camila com Y e 2 L's, C, normal, gente, Silva, doutora.Camila Silva. Tá? Por isso que foi a piada aqui. Foi amiga. Que antes de começar o episódio, a gente teve que falar, nome Camila. Quase me chamaram Camaila. É óbvio que a gente sempre pensa, Y o quê? Camila. E é legal porque lá na rede social de vocês também compartilham, às vezes, um pouco do dia a dia, compartilham informações, né, sobre saúde da mulher, reprodução. Então é legal acompanhar, para você, mesmo que você não está pensando nisso agora, como nós falaram, né? Vai ali acompanhando, né? Daqui a pouco vem a sementinha e fala, poxa, eu vou procurar me informar melhor sobre isso, vou atrás do assunto, mas é sempre bom ter informação. E como o pessoal te encontra? Meu no @buffet_Calegari, com 2 L's, Calegari. Também tem isso. Ninguém falou. E você? E o meu é @AlineFrederice, tanto no YouTube quanto no Instagram e também no canal Os Noivos Podcast. Certo. E também agradecer, sigam lá, @JC Foto e Vídeo, que é quem faz a produção, edição aqui do nosso podcast, está sempre aqui nos ajudando a levar mais informações para vocês. Muito obrigado por assistirem e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.